são obreiros. Porém, nós vamos ver que o primeiro serviçal ao qual se começa a escalar uma caminhada é o auxiliar. Aonde é prestativo em tudo, é uma base serviçal, é onde começa a ser avaliado para uma ascendência no episcopado. Ele pode estar auxiliando o pastor, ele pode estar auxiliando o diácono, ele pode estar auxiliando o presbítero, o evangelista, o missionário. Mas quando ele apresenta este trabalho e o pastor assim o reconhece, ele está apto para subir o seu primeiro degrau a ser diácono. O diácono, ele se fez necessário na igreja a partir do momento em que os apóstolos eles estavam pregando o evangelho de Jesus, e houve, ainda nos dias de Jesus, houve um sério problema com um apóstolo, que era o que cuidava do dinheiro. Todos aqui conhecem a história de Judas? Ele cuidava então da parte financeira. E quando começam a levar então o evangelho aos gregos, os gregos não aceitaram que os apóstolos cuidassem do dinheiro da igreja. Justamente para isso, para que não viesse ninguém a se corromper. Então eles reuniram e colocaram o diácono para ser um serviçal dentro da igreja, o qual o serviço do diácono, ele vai desde limpar o pátio da igreja, cuidar da porta, zelar, trocar lâmpadas, comprar produtos de limpeza para a igreja, auxiliar a igreja, o templo, no aspecto físico, sabendo que não pode esquecer da sua origem como auxiliar. Ele não deixou de ser auxiliar, ele é auxiliar e agora mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Assim que mostrado o seu trabalho, o pastor acha, aprova e consagra-o ao presbitério. Já o presbítero, ele está apto a cuidar então da parte espiritual da igreja, não esquecendo do trabalho de auxiliar, não esquecendo do trabalho de diácono, mas agora ele pode, na ausência do pastor, ministrar, trazer a mensagem, auxiliar o pastor nas congregações. Em certos cultos o pastor não precisa estar, já deixa ele. E após ele mostrar esse bom trabalho, o seu nível, a sua hierarquia subiu, aumentou a sua responsabilidade e ele foi responsável. O pastor confiou a ele agora a ser um evangelista. O evangelista agora ele ganha uma carta de autorização do pastor no momento em que ele é consagrado a evangelista. Vai, prega o evangelho nas ruas, nas vilas, atravessa a Macedônia. Agora você pode proclamar o evangelho nas ruas. Tu está apto, você não vai fazer vergonha, você não vai ir de qualquer forma ensinar errado as pessoas. Agora você pode ir, pode abrir congregações, pode, em nome deste pastor, em nome desta igreja, tu tens a liberdade de trabalhar no campo, na região. É claro que ele, como um bom evangelista, ele não esqueceu de que ele foi presbítero, que ele foi diácono, e que ele também foi auxiliar, e tudo isso está agrupado. Talvez
Talvez ele tenha um auxiliar para ir com ele, talvez ele não tenha. E lá onde ele começar, ele tenha que fazer tudo isso sozinho. E por fim, então aprove a Deus, aprove ao pastor do local a consagrá-lo como pastor. E agora parece que como pastor, o degrau está lá em cima. É nesse momento em que ele delega agora um corpo de obreiro. Como vai funcionar? Como deve se comportar a sua igreja? E o que eu posso extrair aqui rapidamente é que o pastor, ele escolhe o pasto para as suas ovelhas. Então ele tem que saber o que é bom para as suas ovelhas. Mas o pastor, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E então tem que estar apto a se doar, a dar a vida pelas ovelhas. Vamos ver um pouquinho. Eu quero convidar a igreja aqui, sentada do jeito que está. Eu quero que abra sua Bíblia aí no texto, Isaías capítulo 6 e o verso 8. Isaías capítulo 6 e o verso 8. Aquele que achou primeiro pode ler para mim aí, é um verso só. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia. Então, quem enviarei? Aqui está o grupo que está disposto a ser enviado. Aqui nós estamos falando então para um corpo de obreiro. E quando Deus deseja realizar essa obra, Ele conta com quem para fazer essa obra? Com nós, seres humanos. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio ser humano para isso. Uma das coisas imprescindíveis ao obreiro cristão é a convicção do seu chamado para a obra de Deus. Uma observação: aqui muitas vezes acontece no meio de nós, e eu já fui testemunha de casos que aconteceu assim. Quem entra na obra por uma iniciativa própria, ele vai depender de si mesmo para fazer essa obra. E o resultado dela pode ser impotência, fracasso e frustração. Deus não tem compromisso com os nossos próprios projetos. Quem entra na obra através de pessoas influentes ou por apadrinhamento, vai acabar sendo controlado por esse que colocou. E o resultado disso é um ministério sem liberdade. Você apenas vai fazer aquilo que esta pessoa te colocou, vai querer que você faça. Agora, quem entra na obra, chamado por Deus, vai poder contar sempre com o próprio Deus para essa obra. E o resultado disso vai ser liberdade, vai ter segurança, vai ter suprimento nessa trajetória da sua obra. Quem que Deus chama para essa obra? Deus chama jovens como Timóteo, velhos como Moisés, intelectuais como Saulo de Tarso, a pobres como José e Maria, a judeus como Davi, estrangeiro como Tito. Deus não depende do que somos ou do que temos, mas sim do que Ele mesmo pode fazer por nós. Quando Deus chama alguém para a sua obra, através de profundas impressões no espírito e na alma, pondo desejo no coração. Nós vamos entender quando o chamado é de Deus, quando a chama arde no nosso coração. Aí Deus tem compromisso conosco. Quando é através de profecias transmitidas
confiáveis, por intermédio de lideranças cristãs, por meio de revelações específicas. Deus não tem uma regra definida para chamar alguém. Entretanto, Ele sempre chama e dá à pessoa chamada a compreensão do seu chamado. Um fator assim, que é perceptível na vida de alguém que realmente foi chamado para a obra de Deus é a convicção. Em seguida, a capacitação. E logo vão se adequando às provisões, porque para nós fazer a obra de Deus, nós precisamos ter condições financeiras, nós precisamos ter condições espirituais, e isso vai começando a se fixar nas nossas vidas. Ele vai dar provisão, assim como Ele deu provisão para Esdras e Neemias quando foram reconstruir os muros e o templo em Jerusalém. Estava tudo deserto, não tinha dinheiro, não tinham condições, estavam voltando de uma época cativa da Babilônia, mas tudo foi se ajustando e Deus foi ali provendo. O homem chamado por Deus, ele sempre terá confirmação quanto à sua obra realizada. Podemos ver quanto aos frutos do ministério do apóstolo Paulo. Que atitudes são reprovadas por Deus quando Ele chama alguém para a sua obra? Isso está no nosso meio. Nós somos seres humanos. Tem atitudes que Deus não vai aceitar na nossa vida. A incredulidade, a covardia, a rebeldia, a autodesvalorização. Como que Deus vai poder contar com alguém que não crê e quer fazer a obra? A falta de fé, a rebeldia, como que Deus vai fazer a obra através de um obreiro rebelde, que não obedece aos seus superiores, que não sabe qual é a escala do seu degrau, da sua hierarquia? Quando está se desvalorizando, eu não consigo, não adianta o pastor me dar essa função porque eu não vou conseguir. Se você entrou nesta batalha, tem que estar apto para você lutar. Essas atitudes que eu falei aqui, elas foram encontradas em Gideão, em Jonas, em Elias, em Moisés e outros. E quando a Bíblia, ela fala para nós a respeito deste, ela é clara para dizer a nós que os tempos em que eles viveram não são diferentes dos tempos que nós vivemos hoje. Eles não estavam vivendo uma dimensão espiritual diferente da nossa. O que Deus exige de uma pessoa que seja chamado por Ele? A primeira coisa é a renúncia. Renunciar o eu, o que é muito difícil. O ser humano por si próprio, ele já está destinado a colocar o eu na frente de tudo. É preciso ter renúncia, é preciso ter conversão, andar na contramão de si próprio e do mundo, ter ousadia, estar pronto para executar a obra mandada, submissão, estar submisso aos seus líderes, quando lhes confiar uma tarefa, as efetuar com humildade, para que haja sempre uma consciência de que precisa ser dependente de Deus, ter uma perseverança, não desanimar no caminho. É natural encontrar o desânimo das nossas próprias forças, mas é nesse momento que devemos buscar a força em Deus, e Ele vai te dar, Ele vai te sustentar. Você entrou numa obra que é dele, Ele tem compromisso contigo, mas você tem que perseverar, tem que ter bom ânimo.
ser responsável. Isso tudo é imprescindível a um obreiro cristão, para que possa ser producente, tanto para o obreiro aqui na sua obra, quanto para o reino de Deus. Não tem como você produzir se você não tiver essas qualidades. Vamos ver o que Deus concede a essa pessoa chamada. Não esquecendo do texto que o irmão leu ali, de Isaías: a quem enviarei? A nós aqui, que estamos prontos para ser enviados. É para nós então essa palavra. O que Deus concede a nós? A companhia para nos ajudar, a sua direção, a sua proteção, a sua unção, a sua provisão, para que o obreiro não sofra necessidade. É isso que Deus promete para te dar a segurança e você poder ter certeza. Precisamos ver um pouquinho sobre o obreiro cristão e o reino dos céus. Como vamos pregar se não conhecer um pouquinho do reino dos céus? Quando se prega para um grupo de pessoas cristãs, já crentes, as pessoas talvez não precisam pegar a mensagem completa e já vão entender, porque ela já conhece. Mas quando nós vamos pregar para alguém que não a conhece, nós precisamos dar um pouquinho mais de detalhes, tirar as dúvidas quando nos for questionado. Precisamos estar preparados para isso. Vamos ler em Marcos capítulo 1 e o verso 15. O primeiro que achar pode ler também. Aqui o reino de Deus que está próximo. Este reino ele foi profetizado. Agora era o reino sendo inaugurado. O que significa o reino de Deus? Os súditos do reino de Deus e a importância sobre nós. O reino é projetado. O reino é o projeto de Deus para enfrentar o mal do mundo. O reino é a grande causa pela qual vale a pena viver ou morrer. O reino é a vivência da realidade da salvação. Quantos deram a vida para que esse evangelho chegasse até nós? Deram a vida literalmente, foram mortos, para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade de pregar o evangelho, de continuar levando essa preciosa semente, mas que valeu a pena. O reino de Deus profetizado, lá quando Davi estava sobre o governo como rei, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, o governo não se arredará de Jerusalém, da Judéia. O legislador, o governador, de onde Jesus veio, da Judéia, daquela região aonde foi profetizado. Na época as pessoas não entenderam que o reino não era deste mundo, o reino era eterno. Quando Deus disse que não faltaria então um governo sobre Judá, este reino ele é eterno, foi Jesus. E agora então o reino de Deus sendo inaugurado. Em que momento foi inaugurado o reino? Quando Jesus nasceu. Simeão lá no templo pega aquele menino nos braços e diz assim: segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Esta criança
ela é posta para a queda e elevação de muitos em Israel. Simeão diz a Deus: agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Este foi quando estava sendo inaugurado o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? E Mateus vai falar, não precisa abrir a tua Bíblia, mas é Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O reino significa governo, poder, autoridade. E você tem esse poder para expulsar os demônios. Foi dado à igreja, foi dado a você. Não precisa ter medo. Seja corajoso, em frente. Deus já te deu essa autoridade. Deus deu a terra ao homem. Deus deu o governo da terra ao homem. Mas o homem, por ser fraco e falho, deixou cair nas mãos de Satanás. Mas o reino de Deus chegado, Ele entrega na mão do obreiro poder para expulsar o demônio. O reino de Deus é um ponto de convergência para todas as pessoas. Essa convergência é quando tu está indo numa direção e você se converte, vem na direção oposta do mundo, através do teu convertimento, através da tua vida de conversão. O obreiro cristão deve estar com discernimento aberto a todas as pessoas. Por que do discernimento? A gente ouve muitas vezes o inimigo falando e achamos que é a voz de Deus falando, só porque é verdade. O inimigo, Satanás, ele fala a verdade. Tanto que Paulo e Silas estavam caminhando e vinha aquela mulher atrás dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo, pregando a salvação. Era mentira ou era verdade? Era verdade. E não era Deus que estava falando através da mulher. Entenda que uma verdade vinda do inimigo não serve para a tua vida de cristão. Não serve para o teu trabalho como obreiro. O reino de Deus é semelhante a algo tão precioso que os que desejam são capazes de fazer qualquer coisa para obtê-lo. O obreiro cristão deve desejar o reino a ponto de renunciar a qualquer coisa por ele. Nos dias de hoje a gente está vendo assim, vivendo uma vida assim de que o reino de Deus não é mencionado nas igrejas, o reino de Deus não é mencionado para as pessoas, mas eu quero trazer e arrastar multidões para a igreja, pregando tantas outras formas, pregando uma fé gigante, mas distorcendo o reino do céu. Jesus veio e estabeleceu o reino aqui, para que nós pudéssemos buscar almas para a salvação, não pelo belo prazer de nós viver nesta terra. É bom nós ter uma vida farta e abundante do que necessita o nosso corpo físico. Sim, é bom. E é isso que muitos estão pregando, um evangelho de facilidades. Mas não, Jesus colocou um corpo de obreiro para pregar a salvação. Mateus 16 e 15 tem o ide de Jesus: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala ide, pregai somente as coisas boas, somente o dinheiro, o capital, a alimentação, as vestes. Não. Nós temos que estar comprometidos com o reino lá do céu, que é esse que nos espera, é esse que foi preparado desde a fundação do tempo, dos séculos.
do reino de Deus, quem são? Isso é essencial para nossas vidas. Vós sois meus amigos, obreiros, se fizerdes o que eu vos mando. Aqui você já consegue entender quem serão os súditos deste reino, quem vai morar nesse reino. Aquele que fizer o que Jesus manda, aquele que fizer o que a palavra manda. A Bíblia testifica de Jesus. O que Jesus prega é o que Ele manda. Se você fizer o que Ele manda, será amigo de Jesus e será súdito do reino dele. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você que é obreiro, que trabalha na obra, na seara do Senhor, você que entende o que é lançar a mão no arado, trabalhar, mas Jesus diz que aquele que olhar para trás não é digno do reino do céu. O que o lavrador faz quando olha para trás? Ele quer ver se aquela verga, aquele risco que ele abriu na terra está reto. Ele quer ver se está melhor do que o seu vizinho, do seu amigo. Ele quer ver se o que ele semeou é melhor do que o outro. E está cheio disso nos dias de hoje. Obreiros comparando o seu trabalho em relação ao outro. O meu é melhor, o meu ministério é melhor, a minha pregação é melhor. Eu consegui trazer uma multidão, o outro trouxe meia dúzia. Está trabalhando, mas está olhando para trás, não é digno do reino do céu. Veja como isso é muito importante. Jesus diz mais ainda, e Jesus fala para os discípulos. Quem são os discípulos para nós? São os obreiros, aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, na obra de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Cruz, na época de Jesus, era significado de morte, das piores mortes. E Jesus diz: tome a tua cruz e me siga. Jesus já havia dito que ele seria crucificado, que seria morto. Mas se mesmo assim alguém quisesse seguir ele, certamente estaria em perigo de morte também. Ele diz: siga. Quando Jesus diz para seguir, quem segue obedece aos passos de quem vai na frente. Você não tem como decidir o caminho, você é seguidor. Então, como você é seguidor de Cristo, se você quer ditar o teu próprio caminho? Então você não negou a si, você jamais tomou a cruz e jamais está seguindo Jesus. Quem segue não escolhe destino, não escolhe caminho, apenas segue. Vamos ver um pouquinho sobre a vida devocional do obreiro. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 ao 16. Timóteo capítulo 4, verso 13 ao 16. Porque os que serviram, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição. É muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna da firmeza e verdade. O apóstolo Paulo falando aos ministros. Precisa de ter uma vida devocional. Ninguém pode levar alguém a um nível espiritual na presença de Deus
maior do que ele, se ele não estiver preparado? Como ele vai ministrar algo que ele não está à altura, capaz de entregar? Ministro quer dizer servir. Como posso servir a alguém algo que eu não comporto levar nas minhas mãos? Como esta pessoa vai poder tomar se eu não posso entregar? Ou seja, quando eu for pregar, eu só posso pregar aquilo que eu estou vivendo. Há um ditado que eu ouvia quando criança: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Muitos usam desse provérbio, mas nós vemos à luz da Escritura que não. O ministro vai ministrar o que? A palavra de Deus. Como ele vai ministrar se ele não vive? Como que ele vai te servir aquilo que ele não consegue levar? Entende? Disposição para Deus. Precisamos, na nossa devoção, ter uma auto-entrega, uma íntima entrega real, uma auto-entrega de coração. Precisamos ter uma intimidade com Deus. Isso é necessário. É, digamos que, obrigado um obreiro ter isso com Deus, ter essa intimidade. Como, pois, vai poder levar algo para alguém se não tem buscado? Consagrar-se para Deus, abster-se do pecado, estar no mundo, mas não comungar com Ele. Estar na terra, mas com o coração voltado para o céu. Se comunicar constantemente com Deus através da oração. Orar é praticar a fé. Um exemplo, a mulher cananeia. Ela não estava inserida no povo de Israel, mas ela acreditava no Deus dos seus antepassados. Ela acreditava no Deus de Noé, e ela acreditava no Deus de Abraão, e ela foi a única pessoa a ser salva, lá daquela cidade onde ela estava. Permitir que Deus lhe ensine através do estudo da palavra. Há muitos estudos, mas que você possa tomar o cuidado de, ao ler revistas, jornais, ao pegar trechos isolados da internet para aprender, você precisa ter um conhecimento de que, à luz das Escrituras, aquilo é certo, porque corre o risco de você ouvir coisas erradas, que não estão fundamentadas na Bíblia. Essa palavra, ela é tão antiga, mas ela é tão atual, que ela serve desde os antigos tempos nos dias de hoje. Humilhar-se através do jejum, disciplinando a carne, faz parte do obreiro. É difícil, mas é necessário. Jesus fez isso. Os reis jejuavam, os apóstolos jejuaram. A igreja precisa, os obreiros precisam praticar vigílias de oração, súplicas e intercessão. Precisamos ter essa capacidade de viver a palavra. Se nós não tivermos a capacidade de viver a palavra de Deus, como nós podemos levar alguém a acreditar, a querer viver essa palavra? É isso que nós precisamos.
Vamos ver um pouquinho sobre o obreiro cristão e a sua família. A família é uma instituição divina. Foi Deus que celebrou o primeiro casamento, foi Deus que disse que era para o homem reproduzir, proliferar. Então eu entendo, através da Bíblia, que entre o ser humano e os céus, Deus está sobre tudo. O primeiro lugar é o de Deus. Mas como Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o primeiro, é o último, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Agora a família, Ele colocou o núcleo do ser humano na terra e instituiu a família. Antes da igreja, presta atenção. Você que critica o seu esposo ou a sua esposa porque não te ajuda na obra de Deus e dá mais tempo para a igreja do que para a família, está errado. Primeiro é a família. Quando você colocar a família em evidência, em primeiro, Deus está junto. Então Deus já está desde o princípio. Então a segunda coisa é a Bíblia, é a igreja. Primeiro é a família. Nós vamos ver mais adiante o que fala sobre o obreiro, para ser um bom obreiro. A família é uma instituição divina, portanto deve ser constituída segundo o padrão de Deus, deve se comportar segundo os princípios de Deus, deve cumprir o propósito de Deus, para que possa desfrutar as suas bênçãos e provisões e proteção, a fim de que Ele mesmo seja glorificado. Normalmente o comportamento do obreiro em relação à sua família é refletido na igreja. E é uma grande verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, 4 e 5. Se alguém achar primeiro que eu, pode ler. 1 Timóteo capítulo 3, 2, 4 e 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E aí então, para ser obreiro precisa governar bem a sua própria casa. E é o momento que você está cumprindo esta parte, você está apto para ir para a obra. A família deve ser constituída segundo os padrões de Deus. Gênesis 1 e 27. O homem casa com mulher e gera filhos. Esse é o padrão de Deus. Não vamos entrar nos pormenores do que acontece nos dias de hoje, mas todo mundo sabe como estão tratando a família. A família deve se comportar segundo os princípios de Deus. O casamento deve ser no Senhor. O marido deve ser o cabeça do lar. Agora os irmãos ficaram felizes, né? Que são o cabeça do lar. Ou seja, a cabeça é pensante, ele que pensa então. Ele que manda, é isso? Não. Quando fala ser o cabeça do lar, fala sobre a proteção da família, sobre a proteção da esposa. Ele pensa em proteger a sua família, ele pensa em proteger a sua esposa de tudo que está ali fora. Ele protege da falta do alimento,
Ele protege da falta de vestes. Ele protege de quem quer falar mal dela. Ele protege dos vizinhos. Ele protege de uma sociedade. É isso que quer dizer o homem ser o cabeça. Proteger. Vamos ver a segunda parte desse mesmo verso. Amante de sua esposa. Amar. Assim como Cristo amou a sua igreja. Preste bem atenção. Como que Cristo amou a igreja? Como que grandes pregadores pregam, pulam, gritam e enchem a igreja do fogo pentecostal? Porque Cristo deu a vida na cruz do Calvário por causa da tua alma, para que pudesse ser salvo. Você será capaz de dar a tua vida pela da tua esposa? Você é capaz? E como prêmio, depois que Jesus morreu, Ele disse: eu enviarei a vós o Consolador. Ele deu mais do que aquilo da vida. Além que Ele deu a vida, Ele deu algo mais, que é tão precioso para a igreja. Olha, irmãos, vale para vocês. Além de dar a vida, te prepara porque ela vai ficar viúva, e você tem que deixar algo melhor do que isso. Pensa num seguro de vida, pensa numa aposentadoria, no salário. Olha, não quero me levar a duvidar, mas alguém pensou isso até hoje? Alguém pensa? Mas é sério. Amar a sua esposa também não é só a questão de dar a vida. É uma questão de respeito. Ela é a dona do lar. Deus classificou você como provedor. Por que agora começa as cobranças? Inclusive eu, no início do meu casamento, eu achava: a mulher é obrigada a trabalhar para ajudar. Mas será que ela não está trabalhando lá em casa? Levanta de manhã, prepara os filhos para ir para a escola, faz café, limpa a casa, lava a roupa, prepara o almoço, os filhos chegam, o marido chega, tem que ter alimentação pronta para comer. De tarde, vai limpar a casa, limpar o pátio, continuar nas tarefas. À noite o marido chega de novo em casa. Se não tem nada disso feito, alguma coisa está errada. Mas eu não acredito que se chegaria a esse ponto se a esposa está em casa e não cuidou o dia inteiro disso. Com certeza ela cuidou. E você acha às vezes que ela não está fazendo nada, não está contribuindo. Vai pagar uma empregada para ver. Vai pagar alguém para cuidar dos filhos para ver. E agora, se em muitos casos, na nossa maioria hoje acontece, os dois estão trabalhando fora, mas o homem, por se achar o cabeça, ele chega, só quer levantar os pés e assistir televisão, e deixar ainda o trabalho da casa da mulher que trabalhou fora, como ele também, deixar tudo para ela. Que obreiro você está sendo? Que exemplo você está sendo para a comunidade? Que reino você está pregando? É claro que a mulher tem que ser submissa ao marido. Submissa quer dizer estar sob a missão, estar na mesma missão, estar junto, ser uma adjuntora, uma auxiliadora. Ela tem que puxar para o mesmo lado também. E é claro que o casamento é duas pessoas opostas. Não tem como ser duas pessoas iguais. Deus já estipulou duas pessoas opostas. Vão pensar diferente, mas tem que dar as mãos e caminhar para o mesmo lado.
Irmã, não puxe teu esposo para o lado contrário. Tenta andar no mesmo lado. Conversa. Vocês vão ser o exemplo, ser refletido na igreja daquilo que vocês fazem em casa. Família deve cumprir o propósito de Deus, ser um núcleo de culto e adoração a Deus, testemunho de vida cristã diante da sociedade. Aos solteiros, Jesus fala em Mateus 19, 11 e 12 lá, Jesus fala a respeito daquele que não quiser se casar, para desenvolver somente o ministério, a obra, seja ele rapaz, moça, enfim, quiser trabalhar só na obra de Deus, é bom, a Bíblia aceita, os céus aceitam, você está resgatando almas, mas você precisa tomar cuidado na hora de casar-se, caso você quiser vir a casar. Você precisa escolher alguém que caminhe para o mesmo lado de mão dada, porque isso pode impedir o teu ministério, isso pode acabar frustrando você. E a gente vai ver que o momento em que você casar com uma pessoa que não está disposta a fazer a missão, você estará desparcerado para isso. Por isso que é bom escolher bem, ou pedir a Deus que Deus entre com providência. Vamos ver um pouquinho sobre o cristão, o obreiro cristão e a sociedade em geral. João capítulo 17, verso 4. Primeiro que achar pode ler. João capítulo 17 e o verso 4. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Deus é que vai te glorificar em meio a uma sociedade aonde muitos não creem, já deixaram de acreditar na